mandar para frente aqui, tá? Ai, ai, vamos lá. Nosso tema de hoje é globalização, e mais uma vez, eu tenho que dizer toda aula, né, para ninguém reclamar. Eu não vou abrir o PowerPoint totalmente, porque eu quero ficar olhando para vocês e para o chat aqui, tá? Então vai ficar aparecendo as outras questões do PowerPoint aqui. Então, nosso tema de hoje é globalização e culturas híbridas, né? Hoje nós vamos entender por que aquela pessoa que ela era gótica, depois ela virou emo, depois ela começou a curtir MPB, ela virou hippie, depois ela virou indie e hoje ela joga Among Us. Nós vamos entender por que as identidades elas são tão fluidas, por que as pessoas não vivem mais nada ou quase nada de forma tão sólida assim, tá? A discussão hoje é sobre globalização e fala muito sobre nós também, né? Todos vivemos em um mundo globalizado de alguma forma. Tião Carreiro, não entendi a referência. Explica aí, Daniel. Ah, tá. Verdade. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão é o debate sobre o que é essa tal globalização, tá? Nós vamos entender o que é a globalização e depois vamos entender como ela impacta nas identidades e nas culturas, tá? Lembrando que isso aqui já é um debate nosso da N2, tá? Ainda não tem nada avaliativo, a gente está em processo de prova, né, vocês, então eu não vou cobrar nada, apenas a participação na aula. Quem não pode participar, eu vou deixar o link disponível, tá? Eu pretendo gravar um vídeo ou um podcast, ou as duas coisas, sobre esse material também, tá? E aí fica à disposição. Então vamos lá, pessoal. O que é a globalização? A globalização ela é basicamente o encurtamento do mundo, né? Quando eu falo de encurtamento do mundo, eu estou falando de contatos culturais cada vez mais fortes, né? Então, tem um texto base que eu estou me baseando, que eu estou utilizando para fazer essas informações. Existem outros autores que eu li também, mas eu coloquei um texto pequeno para vocês, quem tiver interesse de ler, que fala sobre globalização e identidades, tá? Então, eu vou seguir meio o roteiro do texto, e lá pelas tantas eu adiciono os meus exemplos, as minhas outras leituras, tá? Então vamos lá, o texto ele afirma que a globalização, e eu concordo com ele, óbvio, senão eu não colocaria, que a globalização é um fenômeno antigo, né? Começa nos primeiros contatos, aí mais uma vez vou usar um exemplo do Netflix, né? Da Netflix. Vikings, né? A série Vikings, né? O primeiro contato dos vikings com os saxões, né, os anglo-saxões, o primeiro contato dos europeus com ali o norte da África. Então, todo o fenômeno de diminuição do mundo e contato intercultural, nós vamos chamar de globalização. Mas são aqui as navegações, as grandes navegações, agora vamos lembrar lá do ensino médio, história no ensino médio. As grandes navegações vão acelerar o processo da globalização, né? Vão tornar isso mais forte. Então a Europa vai para a América, a Europa vai para a África, para o sul da África, a Europa vai para a Ásia, para a Oceania. Então nós temos aí um fenômeno, recapitulando, né? Um fenômeno que sempre existiu, mas um fenômeno que se acelera com as navegações, tá? Já na Idade Contemporânea, século XX para frente, né? Nós temos duas questões que vão acelerar a globalização. Primeiro fenômeno, coloquei aqui nessa imagem, tá? Primeiro fenômeno é os meios de navegação, né? Vamos colocar assim, a ampliação das navegações. Não mais por barcos que demoram meses, mas por barcos movidos a motor, pelo trem, pelos aviões, né?
Quem jogou aqui Red Dead Redemption, o 2, o 2 principalmente, o 1 também, mas o 2 ele demonstra muito bem como o processo de globalização acompanhava na época que foi o jogo, o trilho do trem, né? No 1 também aparece isso. Enfim, continuando. E o grande fenômeno da globalização é o avião, né? Você faz daqui para a Europa em, sei lá, 8 horas, 7 horas, 10 horas, e antes você fazia em 3, 4 meses. Quão curto é o mundo, ok? Segundo, desculpa, são as... O segundo fenômeno, né, são as mídias de comunicação em massa, tá? Ah, tá. Aqui no primeiro, eu lembrei do exemplo e não falei, né? Alguns colegas não são de Porto Velho, mas aqui em Porto Velho, durante muito tempo, a estrada de ferro Madeira-Mamoré foi associada a um fenômeno de modernização e globalização de Porto Velho, né? Hoje já se pensa na hidrovia do Madeira, né? Hoje já se pensa na questão de melhorar o nosso aeroporto, né? Então, só para a gente entender como o celular da minha esposa está apitando aqui. E é a minha mãe falando, tá. Continuando. Como que esses fenômenos, na verdade, esses meios de locomoção diminuem o mundo e aceleram a globalização, ok? Segundo exemplo, comunicação de massas. Pessoal, ali, eu acabei de dar um exemplo aqui da minha mãe, que está lá na casa dela, conversando com a minha esposa, que está aqui do meu lado, assistindo a aula dela, de um professor que está lá no trabalho dele, que gravou a aula ontem. Então, só para a gente entender como essas coisas são... por mais que a internet, sei lá o quê, mas, pessoal, a internet, a comunicação de massa, rádio, TV, cinema, internet, nesse movimento, são meios de globalização, de encurtar mundo, né? A primeira aula que eu tive sobre isso, eu lembro do exemplo do professor. Ele fala assim, de ir para o Brasil, para a China, demorava 6 meses de barco. Agora, demora 12 horas de avião, sei lá, 16 horas de avião. Se você quiser ir para a China em 0,001 segundos, você consegue, é só digitar no Google, né? Então, nós temos aí uma globalização cada vez mais forte, tá? Esse é o primeiro conceito. Mais uma vez, pessoal, são poucos slides, tá? Então, se eu coloco 5 slides, a gente fala pra caramba. Se eu fizer com alguns professores e colocar 30 slides, a gente vai ficar 3 dias aqui. Segunda questão é a identidade. E é uma questão muito legal debater identidade. Eu uso o Stuart Hall, né, que é um sociólogo, que vai debater identidade, mas eu também uso o Frederick Barth, que é um antropólogo, que vai debater etnicidade, né, que é uma identidade étnica. Mas ele fala sobre identidade no começo do livro dele, quando ele vai debater etnicidade. Então, somando os dois autores, o que nós temos? É a minha definição de identidade. A identidade é colocada de duas formas. É aquilo que nós somos e com o que nos identificamos. Então, a Isabela, ela é estudante, vou pegar aqui uma pessoa que falou bom dia. A Isabela, ela é estudante de medicina. Então, quanto mais ela estuda, quanto mais ela compartilha experiências, vivências, histórias, mais ela vai se identificando com esse grupo. Então, nós temos uma identidade associativa. Ok? E a identidade também é o que nós não somos, o que é muito doido isso na minha cabeça. Que é chamado de identidade negativa. E o Frederick Barth, ele vai debater isso muito forte contra os indígenas, né? Eu sou índio porque eu não sou branco. E para nós também serve. A Isabela, ela é estudante de medicina porque ela não é estudante de física. O que separa? Aquilo que separa o estudante de medicina para o estudante de física são elementos que também vão fazer parte da nossa identidade, tá? Só para vocês entenderem que identidade tem a ver com associação, eu me associo aos grupos e às pessoas, e identidade tem a ver também com negação.
um exemplo mais popular. Eu sou de direita porque eu não sou de esquerda. Eu sou de esquerda porque eu não sou de direita. Isso é um exemplo. Então eu me associo com as pessoas do meu viés ideológico e me distancio das pessoas que não são do meu viés ideológico, tá? Ideologia, religião, grupo familiar, educação, trabalho, todos esses grupos e muitos outros serão parte da nossa identidade, tanto associativa quanto negativa. Certo? Isso aí eu acho que é tranquilo, né? De entender. Vou fazer assim, recapitular em uma frase. Exatamente, Elaine. Assim, a matemática, ela é uma forma de pensar o mundo. Às vezes a gente usa a matemática pensando que são apenas os cálculos, né? A matemática é uma linguagem, assim como a filosofia é uma linguagem, o português é uma linguagem, enfim. E várias pessoas usam matemática, né? E a gente usa o tempo todo. Então, só recapitulando, identidade é aquilo que eu sou e, ao mesmo tempo, aquilo que eu não sou, né? Então, na minha identidade está composto tudo aquilo que eu me associo e tudo aquilo que eu nego, tá? Esse exemplo aqui eu não vou dar porque já dei vários exemplos, tá? Mas é um exemplo também bem claro. Sou brasileiro, pois meus pais são brasileiros. Sou brasileiro porque eu não sou russo, né? O que é ser russo? Tá? Gostar do Putin, né? Ou morrer. Não, não, essa piada aí. Não chegue, por favor, espero que ela não chegue do Putin, senão ele vai envenenar meu café. Opa, desconfigurou aqui um pouquinho. Quando eu fiz o download, que eu faço na nuvem, né? Mas ok, já arrumei. Então, essa relação entre. Vamos lá, recapitulando, né, pessoal? Primeiro falamos de globalização, depois falamos do que é identidade. Para os pesquisadores, né, alguns que eu já citei e outros que eu ainda vou citar, essa identidade e globalização, essa relação entre esses dois conceitos tem uma grande questão. A globalização, ela cria identidades que suplantam, né, que superam e fomentam e avançam uma crise identitária. Aí eu coloco dois exemplos aqui para a gente entender melhor esse fenômeno. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Porque deve ter ficado um pouco menor por causa da que eu não abri totalmente. Mas isso aqui é uma galera num evento de anime, né? Um evento. Quem gosta de evento de anime aí, por favor, me desculpa. Um evento de anime de cultura japonesa. Me desculpa, mas anime tem a ver com uma parte mundializada, globalizada da cultura japonesa, né? Então a gente tem que entender que as identidades, elas, primeiro, elas são, algumas identidades, elas são globais. Então, todo mundo gosta de anime, todo mundo gosta de futebol, o cara mora aqui em Porto Velho, mas ele torce por um time de São Paulo, o cara mora em São Paulo e torce por um time da Espanha, né? Compartilha conhecimentos e identidades e associações com pessoas que estão na Espanha. As pessoas brigam por quem é o melhor videogame, PlayStation ou Xbox. Todo mundo sabe que é o Xbox. Mas tirando isso, é uma briga global, né? Uma identidade global, né? Pautada no consumo. Então, outro exemplo aqui é o do Tupini Viking, né? Eu sempre vou usar esse exemplo, a gente já debateu isso várias vezes, que é aquele cara que mora na Bahia, até um exemplo aqui, né? Mora na Bahia, a cultura brasileira é um lixo e ele é nórdico, tá? Mesmo que os nórdicos não existam mais. Então vamos lá. Alguns autores, aí eu coloco aqui o Stuart Hall, Zygmunt Bauman e o Marshall Berman. São três caras que vão trabalhar com identidade. Três sociólogos, podemos assim dizer, né? Mais uma vez, sempre existem aqueles pensadores que suplantam as coisas, né? Estudam uma coisa e viram muitas outras. Mas eu vou te dizer, Elaine, que essa questão ela não é muito difícil de ocorrer. Justamente pela questão do etnocentrismo, que nós já debatemos, fazendo uma ligação entre aulas, e também agora trazendo mais uma discussão pela questão da globalização. Todas essas culturas globais, mundiais, tipo, parte da mitologia nórdica virou um filme ou um grupo de filmes
tudo isso se transforma em cultura de massas e chega a todos nós. Então isso não é muito distante. Música, né? Muitos Tupiniquins, eu conheço, eu tô meio nesse grupo, muitos dessa galera do Viking brasileiro, eles ouvem músicas de fora do Brasil e por ouvir aquela música eles pensam que eles são parte daquela cultura, né? Isso não é uma coisa muito distante de nós, é uma influência muito forte. Então vamos lá. Que é a questão? Qual é a questão aqui? Devido a essa globalização, identidade, tudo isso que a gente está falando, alguns autores vão falar de identidades. Daniel, se o machado funciona, se é um machado que funciona, não é aquele machado que só é para colocar na parede, coloca aí do lado da sua cama. Se é um machado de decoração, deixa decorando. Se não quiser, pode me dar que eu uso. Continuando. Então nós vamos ter 3 autores que eles vão debater essa questão da identidade fluida. O que é fluido, pessoal? Vocês já estudaram física, estão estudando dinâmica dos fluidos corporais, então isso não é uma palavra muito distante de vocês. Fluido é o que é líquido em movimento, né, que está fluindo. Então temos que pensar que hoje as identidades elas são assim. O Stuart Hall vai dizer o quê? Vou fazer uma linha do tempo. Que o nosso pertencimento étnico deixa de existir cada vez mais. Aquela questão de ser brasileiro, por exemplo, né? Ser brasileiro. Brasileiro gosta de futebol, feijoada, carnaval. Isso cada vez deixa de existir, né? O Marshall Berman, ele afirma que as identidades se tornam gasosas, né? Eu não sei quem de vocês aqui tem mais ou menos a minha idade, até um pouco mais novo que ouviram uma banda de new metal, enfim, chamada Evanescence, né? Evanescence é basicamente como é a palavra que o Marshall Berman utiliza para definir as identidades na contemporaneidade. O que é uma coisa evanescente? É uma coisa... imagine um fantasma. Fantasma, você está vendo ele e ele desaparece no ar. Isso é evanecer, né? Esqueci, esvanecer. Enfim, vocês entenderam. Então, o Berman ele vai dizer que as identidades se esvanecem, se tornam vapor e desaparecem, né? E o Zygmunt Bauman, eu coloquei um vídeo dele de 2 minutos, é um velhinho que dá vontade de abraçar, é um dos maiores sociólogos, morreu, acho que tem 2 anos ou 3 anos, morreu com 92 anos, escreveu sobre muita coisa, extremamente, a entrevista que eu mandei para vocês alguns anos antes dele morrer, extremamente lúcido. Então, tem 2 minutos e 40, assistam lá, tá no Blue. O Zygmunt Bauman ele vai falar, né, de identidades líquidas. O que é um líquido, né? Você joga, ele escorre, ele fica preso durante o tempo, mas a intenção dele é nunca ser sólida, né? Então, a identidade líquida é um tipo de identidade que é múltipla. As pessoas não são nada, se modificam, mudam, não tem base, né? Então, assim, eu trouxe um exemplo, eu tenho alguns exemplos, mas eu tenho que selecionar quais que eu falo, né? Eu trouxe um exemplo aqui de uma influencer, que eu não vou dizer o nome, que ela agora virou day trader, né? Day trader, eu creio que alguns de vocês sabem, ou todos, são aquelas pessoas que fazem movimentações no mercado financeiro em um dia, né? E ela, depois que essa pessoa foi cancelada, porque ela fez uma coisa que eu não vou dizer que senão vocês vão identificar, ela sumiu das redes sociais, perdeu muitos patrocinadores, e aí agora ela volta investindo o dinheiro que ela sempre ganhou em day trader, né? Aí ela fala, isso aí não nos importa, o que nos importa é a frase que ela utiliza. Ela fala, eu nasci para isso. Até ontem ela tinha uma profissão, antes disso ela tinha outra, e ela era outra, depois ela foi cancelada,
aí agora ela volta com outra coisa que ela nasceu para isso, né? Então é só um exemplo de como as identidades elas são fluidas, elas são líquidas, elas se evanescem, se recriam. Ninguém tem uma identidade sólida, né? Vou dar um exemplo. Eu não queria dar, mas eu vou dar um exemplo. Pessoas que se posicionam hoje em dia como de direita e de esquerda no Brasil. Beleza, eu, professor Rafael, li dezenas de autores de direita. E eu li dezenas de autores de esquerda. Eu. E eu consigo debater com qualquer pessoa, de qualquer vertente. Só que hoje em dia as pessoas se definem de esquerda e de direita sem saber o que é esquerda e o que é direita. Não sabe. Pensa que ser de direita e de esquerda é apoiar governo A ou governo B. Candidato A ou candidato B. Sendo que quem estuda sabe que isso não tem nada a ver. Né? Então, assim, e usam essa questão de esquerda e de direita para taxar as pessoas, né? Ah, você é de esquerda, você é de direita. Mas, no fundo, a pessoa não sabe o que é ser, né? Não lê os autores. Ah, eu defendo os Estados Unidos, mas não leio autores básicos que fomentam o pensamento norte-americano. Por que o norte-americano quer ter arma? O brasileiro quer ter arma para mostrar a arma no sinal. O norte-americano, né, pelo menos dos que eu li, das pesquisas que eu li, né, que são pesquisas amplas, eles baseiam o seu uso, o seu pertencimento de ter arma da desobediência civil, que é de um autor de direita. Um autor de direita, não sei pronunciar, Torô, tem um nome que eu não sei pronunciar, ele vai defender a desobediência civil. O que é, basicamente? Que a população ela tem que estar preparada para se rebelar contra o Estado, se o Estado resolver dominá-lo. Certo? Então, as pessoas querem ter arma, estou dando vários exemplos, tá? As pessoas querem ter arma porque elas querem. Agora, qual é a base disso? Pessoal, ninguém tem mais tempo, ou melhor, ninguém quer ter tempo para ter base de nada. Isso é um exemplo de como as identidades são fluidas. Amanhã, muitas pessoas que hoje se definem de direita vão estar apoiando o governo de esquerda, porque não tem base. E o contrário, eu já vi dos dois lados, indo do lado para o outro, do lado para o outro, do lado para o outro. Tem gente que vai e volta, vai e volta, vai e volta centenas de vezes. Porque não sabe o que quer, não tem um modelo de sociedade dentro da sua cabeça. Você não tem que ser influenciado por governo, cara. Aí, mais uma vez, eu estou usando um autor liberal. Você tem que ser governado por você. Enfim. Não, Elaine, depois você fala essa notícia aí do facão. Professor, Opa, fala, cara. o que seria, nesse entendimento, o que seria um social-democrata? Legal. Porque ele compartilha tanto das ideias relacionadas à direita como à esquerda, né? E tem uma ênfase do liberalismo também, então, como que ele... Social-democracia é um sistema de governo que nós vivemos em muitos países da Europa, né? Basicamente é isso que você falou, Jonas. Você pega elementos de um Estado competitivo, de mercado, quanto, ao mesmo tempo, de um Estado social forte. Os Estados Unidos viveu uma democracia social ampla até meados da década de 70, com um fenômeno que nós conhecemos como estado de bem-estar social. Uma crítica que eu faço aos críticos da social-democracia é que eles apontam que não é possível se desenvolver com direitos sociais, e isso é uma falácia, né? Porque, na verdade, vários países, aqui eu destaco Portugal, que vários brasileiros estão indo para lá, Itália, Japão, são países que se desenvolveram amplamente mantendo um estado de bem-estar social e uma democracia social, né? Eu creio que é um bom sistema de governo, né? A grande questão
é que, vou falar do Brasil, né? O que nós temos no Brasil são esses extremos extremamente gritantes, né? De apenas o mercado salva e apenas o Estado salva. Não sei se vocês conseguem me entender. E eu penso que é extremamente possível se chegar a um bom lugar, né? A um bom patamar social, pregando tantas coisas relacionadas ao mercado quanto coisas relacionadas a um Estado social forte. Mas aí, Jonas, tem a ver com várias coisas, mas eu vou traduzir essas várias coisas em uma frase só. Qual é o modelo de desenvolvimento e qual é o lugar que nós queremos que o Brasil ocupe na divisão mundial do trabalho? Nós vivemos num mundo capitalista e o nosso Estado ele tem que ser capitalista. Isso é inevitável, Jonas. Mas capitalista até que ponto e para quem? Certo? Então eu acredito, quem fala isso é não sei se vocês conhecem, é o Schumpeter. Schumpeter é um economista de direita, que rivalizou com autores marxistas. O Schumpeter, ele diz assim, nós temos que pregar um capitalismo onde ninguém morra de fome. Pode ter riqueza? Pode. Pode ter uma elite? Pode. Até a concentração de terras mesmo não é interessante o capitalismo, né? Exato. Não é muito interessante. Já te respondo, Ana Beatriz. Muitas pessoas falam de reforma agrária, que reforma agrária é uma coisa de esquerda. Não é. A primeira coisa que os Estados Unidos fez foi a reforma agrária. A reforma agrária permite o desenvolvimento total do capitalismo agrário. Caraca, bicha. Mas as pessoas não estudam política, não estudam história, não estudam sociologia e ficam dizendo, a reforma agrária é coisa de comunista. Não é. Só a reforma agrária permite o total desenvolvimento do capitalismo agrário em um país. Meu Deus! Isso é muito doido, cara. Você tem que dizer o óbvio para as pessoas. E quando você fala isso, Jonas e os demais, você é chamado de comunista. Porque você quer fazer uma coisa que é... A agricultura familiar mesmo, muitos acham que é a ideia de comunismo também. Exato. Mas se a gente for analisar em outros países, como na Rússia, né, os sovkhozes lá e tudo mais, você vê que não é bem assim. O lucro que eles têm é muito alto, ao mesmo tempo que a subsistência é muito alta também. Então, quando se analisa, não é um pensamento comunista e nem socialista. Sim. Vamos Israel, lá, pessoal. acho que Israel também tem isso. Sim. Estados Unidos também tem uma, né? Vamos lá, pessoal. Vou falar rapidamente e aí depois a gente volta para a aula, né? Vou responder e comentar o que o Jonas falou a partir da minha primeira pergunta. O nosso desenvolvimento serve para quê? Nosso desenvolvimento serve para quê? Os Estados Unidos, todo mundo fala bem dos Estados Unidos, então eu vou falar bem dele agora também. A base econômica interna dos Estados Unidos é o consumo. Toda vez que os Estados Unidos está em crise, não sei se vocês já ouviram essa frase, o Trump já usou 2 vezes, usou agora durante a pandemia. O presidente vai a público e fala, norte-americanos, comprem dos norte-americanos. Consumo. A base econômica que salva os Estados Unidos é o consumo e o consumo interno, ok? Beleza. Já no Brasil nós temos um problema. Toda vez que nós estamos com problema, o presidente não fala nada, e eu não estou falando do governo atual, estou falando de vários governos, mas o que nós fazemos é exportar. A gente exporta, aumenta o PIB, ok, e a desigualdade social aumenta ao mesmo tempo. Então veja como que 2 países de orientação capitalista têm visões de desenvolvimento diferentes. Aí agora você vai chamar o Trump de comunista? É só o que falta. Né? Enfim, Jonas, nós vamos ter um debate sobre desenvolvimento e crescimento em uma aula específica, tá?
gente pode retornar a esse debate. A social-democracia, eu creio que é centro, mas não centro igual ao Brasil, Ana Beatriz. Centro no Brasil não é um sinônimo muito legal. Sim, sim, Daniel. Hoje em dia, o Brasil hoje ele tem 22%, se eu não me engano, o Bolsonaro falou isso na ONU, 22% das terras sendo utilizadas, né? Então tem muita coisa para ser utilizada aí numa reforma agrária para melhorar a produção do país, diminuir o impacto ambiental, enfim, depois a gente debate mais isso, tá? Obrigado pelas perguntas e vamos lembrar disso na aula de desenvolvimento. Elaine, nós vamos comentar isso também. Vamos lá. Aí, a globalização, a gente tem que perceber o quê? Que tem um conflito aí. Né? E foi muito legal esse debate de falar Israel, Estados Unidos, Itália, Brasil, porque com a globalização nós temos uma fragilidade das identidades nacionais. Né? Primeira questão, a nossa identidade nacional, desculpa pessoal, a nossa identidade nacional ela não é passada geneticamente. A gente constrói, é construída em nós essa identidade nacional. E eu posso falar isso porque eu tive um pai militar que me fez decorar o hino da bandeira, o hino nacional, me fez decorar um monte de coisa, extremamente patriota, né? Então, narrativas, história, literatura, arte, feriados, heróis, tudo serve para construir a nossa ligação com a nação. Tipo assim, o Daniel nasceu, aí ele abriu o olho e começou a cantar lá, sou brasileiro. Não é isso, né? Nós aprendemos a ser brasileiros. Se você pega o Daniel e coloca lá no Japão, os japoneses vão achar um pouco estranho, né? Talvez pelo fenótipo dele, mas ele vai ser criado como japonês e ele não vai ser brasileiro, tá? Então, eu creio que quando a gente estudou cultura, isso ficou bem claro na nossa cabeça. Cultura não é genética. Cultura é formação. E aí, desculpa, pessoal, existem algumas narrativas da comunicação de massa que servem para reforçar a identidade nacional. Uma delas é sou brasileiro e não desisto nunca, né? Isso aí surgiu na Copa, se não me engano, não lembro agora. E tem também essa fala aqui do governo alemão de 2005. Eu lembro a data porque foi um exemplo que eu tive que estudar, né? Do sou brasileiro não desisto nunca, isso está na nossa cabeça por estarmos aqui no Brasil. Em 2005, o governo da Alemanha soltou, para tentar superar uma crise interna, esse slogan, né? Você é a Alemanha. Vamos salvar a Alemanha. Mas, né? Quem é a Alemanha? Você, né? Então, o que a gente tem que entender desse slide? Existe uma crise. Essas identidades mundiais, elas atacam as identidades nacionais. Então, você tem hoje um monte de jovem brasileiro... Daniel... É verdade. Não queria concordar com você. Você tem um grupo de jovens brasileiros hoje que se identificam mais com a cultura pop da Coreia e do Japão do que com música pop brasileira, por exemplo. Estou dando um exemplo assim, bem do nosso cotidiano, né? Então, só um exemplo de como a globalização faz com que as identidades mundiais, globais, ataquem as identidades nacionais, né? E aí nós vamos ter desse conflito mundial e nacional. Vocês estão entendendo, né? Identidades mundiais, globais, identidades nacionais. Nós vamos ter um conflito que vai resultar em identidades híbridas. O que é um híbrido, pessoal? O híbrido é um ser resultante de dois seres de espécie, gênero. Tem que ser da mesma família, né? Tem que ter um DNA compatível, enfim. Dois seres diferentes resultam em um terceiro híbrido, da mistura dos dois anteriores. Eu esqueci nas aulas de biologia lá do ensino médio. Então, o que é uma identidade híbrida? É a identidade formada a partir das identidades globais e das identidades nacionais ou locais. Tá? E aí eu trago dois exemplos. O primeiro exemplo aqui é o Japão. Né? Tem uma foto do Japão aí, que eu peguei de um artigo, dizendo, ó, tem uma casa tradicional de pessoas que querem ser tradicionais, e tem uma casa, e tem aqui os prédios e um Japão extremamente moderno, né? Contemporâneo.
Então, isso é um exemplo de como essas identidades elas estão em contraste. Eu assisti semana passada um vídeo do Aviões e Músicas, do Lito, que ele fala da construção, agora eu esqueci o nome, tá? Da construção de um aeroporto no Japão, que teve uma guerra de 12 anos, que aquela comunidade tradicional se reuniu e fez tipo uma guerra mesmo, cavou fosso, colocou armadilha, explodiu caminhão, teve conflito de 20 mil policiais contra 12 mil manifestantes, porque os caras não queriam abandonar a terra tradicional deles, né? Então veja como que esse exemplo ele representa esse conflito entre o que é moderno, o que é global e o que é local, tradicional, né? Um outro exemplo é aqui os indígenas, né? Os indígenas, os caras estão com indumentária e estão tirando foto, usando celular. É um exemplo muito claro que o Frederic Baff coloca de que você pode viver diversas identidades. Você pode viver diversas identidades, nenhuma apaga a outra. Né? Você pode estar na sua comunidade indígena e, ao mesmo tempo, usar a internet. Né? Isso não te faz menos indígena ou isso te faz mais norte-americano ou mais europeu. Assim como qualquer um de nós aqui torcendo para um time, sei lá, um time norte-americano de futebol não nos faz. Nós seremos latinos, sempre seremos identificados enquanto latinos, se formos para lá, né? Então, isso aqui são as identidades híbridas, isso aqui é um conceito interessante, mas eu acho legal que alguns conceitos da sociologia, só ele mesmo já explica o que é. Identidade é o que você é, e híbrido é que você é formado por duas coisas. Né? Elaine cria divergências e cria violências, né? Concordo com você. E aqui o nosso último slide, pessoal. Eu vou trazer algumas perguntas que a gente possa debater agora, em outro momento. Quem não quiser debater, que possa pensar sobre isso. Né? E aí eu vou fazer uma ligação com outras aulas nossas, tá? Nós temos aí o neocolonialismo, né, que é uma nova colonialidade. E aí eu faço algumas perguntas. Duas perguntas que são semelhantes. Até que ponto o imperialismo, que agora está dividido entre Estados Unidos, China e Rússia, influencia em nossas culturas e identidades? Né? Até que ponto esse imperialismo cultural nos influencia? A gente tem que entender, pessoal, que nessa divisão do mundo, nós estamos no eixo Estados Unidos. Nós estamos relacionados comendo da cultura norte-americana, daquilo que eles vendem para nós. E a China domina outra parte do mundo e a Rússia domina outra parte do mundo. Eles estão dividindo o mundo entre eles. Né? E os grandes conflitos que a gente está vivendo agora, conflitos geopolíticos, né? Não conflitos armados, são a partir desse novo imperialismo. Até que ponto a cultura de massas disseminadas por esses países e suas grandes empresas, influenciam em nossas culturas e identidades? Até que ponto essas culturas mundiais, globais, identidades globais, influenciam na nossa identidade local, nacional? Né? São perguntas para a gente poder refletir a partir de tudo que foi dito. Tá? E aqui um último conceito e uma última pergunta. Tem um Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, que é um cara que é da sociologia do direito, que ele vai dizer o quê? Que existe uma hipermodernidade. Que é ele já vai pegar o Bauman, que é o velhinho lá, que eu coloquei no vídeo, que ele falou que as identidades são líquidas, e ele vai dizer que existe algo após o Bauman, que é após pós-modernidade ou hipermodernidade. Tá? Ele vai dizer que, além das culturas líquidas, além dessas culturas que elas são fluidas, das identidades que se movimentam, né? Eu tenho certeza que todos nós passamos por identidades fluidas. Ou conseguimos ver pessoas com identidades fluidas. Além disso, nós temos o hedonismo como mandatário de todas as ações. O que é o hedonismo, pessoal? O hedonismo é a busca do prazer como bem supremo.
e o fim de todas as solidariedades. O que é uma pessoa hedonista? É aquela pessoa que faz tudo para satisfazer apenas o seu próprio prazer. Às vezes não sabendo por que responde aquilo, né? Vou dar um exemplo disso. Superconsumo, ou, como diz o Lipovetsky, hiperconsumo, né? As pessoas hoje em dia consomem cada vez mais para satisfazer uma necessidade que não foi elas que têm. Foi uma necessidade criada pela indústria de massas, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. A hipermodernidade é uma sociedade onde as pessoas vivem pelo hedonismo, pela busca do prazer como bem supremo. Eu só quero me autossatisfazer. E muitas das vezes eu não sei nem por que eu quero aquilo. Tá? E não tem solidariedade alguma, né? Eu só penso em mim, então não vou ser solidário a ninguém. Ok, para algumas pessoas que são críticos do Lipovetsky, isso é um exagero. Mas eu pergunto para vocês, se a gente fizer uma linha entre uma sociedade solidária e uma sociedade hedonista, pensando numa sociedade geral, nós estaríamos mais próximos da sociedade hedonista ou da sociedade solidária? Nós, enquanto cultura, tá? Não falo de eu, da Elaine, do Daniel, tô falando da sociedade. Estamos mais próximos ou distantes de uma hipermodernidade hedonista, de uma sociedade que só pensa em si mesmo e não tem nenhuma relação de solidariedade? Ontem eu vi um vídeo de um cara que ele tombou o caminhão. Ele saiu bolando, quebrou a perna, o fêmur dele no meio. E ele gravou um vídeo, ele todo ensanguentado, de ele jogado lá no chão com os mosquitos pousando em cima dele. E as pessoas saqueando o caminhão e ninguém foi ajudar ele, dar um copo de água pro cara, e o cara no sol, no encostamento da BR, por algum tempo já. Acho que depende, professor. Sei. Fala, Jonas. É o normal a gente falar que é hedonismo, mas a sociedade em si, ela prega uma solidariedade falsa também, muitas vezes. Então, eu acho que tem que ser analisado isso também, para ver nesse termômetro, para que lado que a gente está. Tem um sociólogo chamado Emile Durkheim, que ele fala que existem dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica, que é aquela solidariedade, vou traduzir, tá? Uma solidariedade afetiva relacional, ou seja, eu sou solidário ao Jonas porque eu tenho uma relação humana, biológica, cultural, afetiva com ele. Empática. E existe uma outra solidariedade, Jonas, que é a solidariedade orgânica, que eu só me relaciono com as pessoas porque elas têm uma função em relação à minha vida. Então, eu trato bem o médico porque o médico vai me receitar um remédio. Justamente, baseado em interesses, né? O Durkheim mesmo, ele fala muito dessa questão do corpo biológico, né? Mas eu acho assim, essa tese dele do corpo biológico eu acho utópico para a nossa sociedade. Um pouco. Acho que o significado é muito legal da junção, tipo, comparando uma sociedade a os membros de um corpo, por exemplo. Mas sempre vai ter algum que vai querer destoar do outro, né? Se destoar do outro, então... Sim. Sei lá. Os primeiros sociólogos, eles foram todos utópicos, né? Todos eles queriam resolver a sociedade, cada um tinha o seu modelo. Weber, Marx, Durkheim... o Comte, o Augusto Comte, enfim. Augusto Comte, sim. Então, todos eles tinham uma solução. Tinha uma solução para a sociedade. E aí, a questão assim... Mas o próprio Durkheim faz alguns apontamentos sobre isso, Jonas.
já que você está demonstrando o conhecimento, para você relembrar ou entrar em contato com o conceito de fato social normal. Por exemplo, fatos sociais normais são aqueles que sempre ocorrem na sociedade, independente do nível de solidariedade. Então, o Durkheim ele vai dizer que o crime é um fato social normal. Então, ele não pensa que vai existir uma coesão total sempre, né? Aí existe a questão do crime, da punição, da ressocialização, enfim, outros debates. E aí o que acontece? Só para continuar nosso debate sobre hedonismo. O que o Durkheim diria? Vendo aí que a Ilane e o Daniel responderam. Se nós vivemos uma solidariedade orgânica e eu não vejo função daquela pessoa, eu não vou respeitá-la mais. Eu não vou ter solidariedade alguma com ela. Isso vai criando distanciamentos sociais, né? Vamos lá, vou dar mais um exemplo. Se eu me relaciono com a Elizabeth, que está aparecendo aqui, porque eu dependo dela, a partir do momento que eu não vejo mais nenhuma função ou dependência minha dela, eu vou me distanciando. Porque o que nos mantinha unidos era justamente a interdependência. Então, quando o professor não serve para nada, quando a polícia, estou dando exemplos, tá? Quando a polícia não serve para nada, quando o político não serve para nada, quando o gari não serve para nada, quando ninguém serve para nada, o caminho é as pessoas se distanciarem uma das outras. E aí, meus irmãos, eu não queria ser, como diz o Adorno, né? Um sociólogo alemão. Eu não queria ser o profeta do mundo negativo. Mas quanto mais distante nós ficaremos, maior será o crime, maior será a violência e maior será o desajuste social. Algumas classes sociais do Brasil ainda não perceberam isso porque elas conseguiram se trancar em seus apartamentos, em seus condomínios, e a violência não chega nesses lugares tão forte como chega nas outras classes sociais. Só que, mais uma vez, sendo o profeta do mundo negativo, uma hora essa coisa vai bater na bunda de todo mundo. E aí, será tarde demais. Então, nós temos que pensar sobre isso. A violência está longe de nós, o hedonismo, ele provoca essas brigas, essas questões muito fortes que estão longe de nós. O Lipovetsky, ele usa um exemplo do primeiro artigo que eu li ele falando sobre hiperconsumo, foi num livrinho que a minha orientadora me emprestou em 2013. Ele usa o exemplo de um garoto que está no crime e ele consegue comprar um sapato que custa R$1.500. Né? A roupa, eu vi hoje uma matéria sobre isso. Tem um cara do funkeiro aí, um MC, que a roupa que ele usa em um show é R$8.000. E por que ele usa uma roupa que custa R$8.000? Ele faz isso porque ele se sente bem. Mas, socialmente falando, ele está criando um padrão de consumo que é impossível para todos nós. É impossível para mim, eu estou fazendo doutorado. Vai ser impossível para vocês sendo médicos. Mas não é impossível para o traficante. O político corrupto, o empresário corrupto. Não será impossível para ele. Qual é o tipo de desejo que eu estou criando nessa sociedade? E não tem a ver com pessoas faveladas, tem a ver com todos nós. Favelados não, desculpa, periféricas, né? Usei a palavra, não sei se é a palavra errada, mas eu vou usar periférica. Tem a ver com todos nós. Então, quanto menos solidários nós formos, mais hedonistas nós formos, primeiro, mais próximos estaremos de uma situação distópica, né? Utopia é uma coisa boa, distopia é uma coisa ruim. A utopia é a melhor coisa que a gente pode conseguir. Distopia é a pior coisa que a gente vai chegar. Então, logo chegaremos em uma sociedade extremamente distópica. 2. Nós seremos cada vez mais controlados por esses desejos hedonistas que, na verdade, não são nossos. De verdade, pessoal, um jovem da periferia precisa vestir uma roupa que custa R$8.000? Ele não precisa. Ele precisa, sei lá, estudar, arrumar um emprego melhor,
montar uma empresa, ajudar a família dele. Ninguém precisa, pô. Justamente isso que Daniel, o uma coisa Daniel que falou, é isso que eu ia falar, tanto né, o senhor falou os periféricos, como a classe alta, os 1% ricos, por exemplo, do Brasil. Eles não precisam ter carro de importados, porque a rua do Brasil, as rodovias do Brasil nem são feitas para eles. E nem a gasolina, nem o combustível. Então, é aí que a gente começa a analisar algumas coisas, né? Meio que fogem da realidade mesmo. Mas o senhor falando essa questão da solidariedade, eu até lembro em relação ao mercado de trabalho, quando a gente começa a ver esses sistemas de o Fordismo, o Taylorismo, começando pelo Taylorismo primeiro, e depois a gente chega lá no Toyotismo, a gente vê que é uma certa solidariedade que começa a existir no mercado de trabalho, nesses sistemas, porque o toyotismo ele dá muito, tudo bem que o cara tem que ser tem que ser um multifuncional, mas aí ele já tem uma flexibilização no horário de trabalho, por exemplo, dele. Então, algumas coisas do próprio capitalismo, eles estão vendo que a solidariedade, essa questão, a visão mais humana é benéfica para a sociedade, né? Para a produção, na verdade. sim, eu lembro, Jonas, que eu assisti um documentário, esqueci o nome do cara, é um documentarista norte-americano, bem fortinho, assim, esqueci o nome dele, caramba, se alguém lembrar aí me avisa. Ele fez um documentário onde ele dizendo assim, vamos, Estados Unidos, vamos invadir o mundo e pegar o que tem de melhor no mundo. Aí ele vai em vários lugares fazendo uma crítica aos Estados Unidos, né? Ele vai, por exemplo, na Inglaterra e descobre que lá o Sistema Único de Saúde da Inglaterra funciona muito bem e você não paga nada. Aí ele vai na Itália e vai numa empresa italiana. Pera aí, rapidinho, pessoal. Caraca, tu viu o bicho que entrou? Entrou uma vespa aqui enorme. Então vamos lá. Tô com medo agora. Ele foi numa empresa italiana e ele descobriu que na Itália os funcionários normais têm 2 meses de férias. Os policiais têm 3 meses de férias. E as empresas italianas e a polícia italiana são, tipo, ele colocou um dado lá, 150% mais produtivas que a norte-americana, né? Então, essa questão do trabalho tem muito a ver com a visão do trabalho que a cultura tem. Eu tenho um amigo meu que ele é economista e ele fala assim, o problema do Brasil, agora tudo que toca em mim, o problema do Brasil não é o tanto que a gente trabalha, tanto que o brasileiro trabalha, porque o brasileiro trabalha muito, mesmo com tanto feriado, sei lá o quê. O problema do Brasil é o tanto que o brasileiro produz, né? Então, por exemplo, numa empresa italiana, a pessoa tem 1 mês a mais de férias que a gente e produz 2, 3 vezes mais do que a gente. Então tem muito a ver com cultura social, cultura organizacional, a relação do indivíduo com o trabalho, tudo isso que o Jonas está colocando, dessa fim da solidariedade das relações do trabalho, né? Tá, o que eu estava falando antes. Enfim, só para finalizar. Então nós temos aí justamente esse modelo de sociedade, essas identidades criadas, né? Que tem muito a ver com o consumo. Você é aquilo que você consegue consumir. Tava falando da pandemia, né? Uma coisa que a pandemia tem me ensinado é que eu consigo viver trabalhando muito menos. Eu tenho 8 anos de profissão, eu falo isso para os meus alunos e para os meus amigos, né? Eu tenho 8 anos de profissão, mas eu sempre tive 2 ou 3 empregos. Então parece que eu trabalhei 16 anos. Né? Sempre trabalhei o limite legal, 60 horas. E aqui entre nós, às vezes, quando pegava um projeto, trabalhava mais de 60 horas por semana. Né? Então, e hoje, ficando 6 meses trancado em casa, eu fico perguntando, pra quê, meu irmão? Pra quê, maluco? Eu gastava muito dinheiro com remédio, com suplementos, sei lá o quê, porque eu estava tendo vários problemas decorrentes de trabalhar muito.
Então eu trabalhava muito para ganhar dinheiro e gastava dinheiro para tentar viver melhor, mesmo trabalhando muito. Quem colocou isso na minha cabeça? Pô, eu estudei sociologia, eu estudo sociologia desde os 17 anos. Vai fazer 17 anos agora em novembro. E eu caí nessa armadilha. Veja como essas armadilhas são extremamente fortes. Eu nunca vou esquecer, só para encerrar, eu nunca vou esquecer num dia que eu fui fazer um exame admissional para entrar em mais um emprego, e eu encontrei uma ex-aluna minha, que ex-aluna nossa da medicina da São Lucas, a olheira dela vinha aqui no meio do nariz, ela recém-formada, trabalhando igual uma doida, e eu brinquei assim, pô, eu trabalho 10, 12 horas por dia. Ela riu e falou, só isso, professor? Então imagina a loucura que aquela mulher estava vivendo, né? Enfim, nós temos que repensar tudo isso. Eu espero que a minha disciplina ajude e os debates dos colegas possam ajudar nessa reflexão também. E com medo, né, Elaine? Com medo. Medo. Eu só assim, respondendo a Elaine, eu tenho dois exemplos básicos. Copa de 94 e Copa de 2018. Eu estava na mesma casa, em 94 e 2018. Em 94, meu pai acordou cedo, acendeu o fogo e chamou os vizinhos da rua para comer churrasco e assistir, desculpa, o jogo da Copa. Ele abriu o portão e o portão ficou aberto de manhã até de noite, até no meio da tarde. E todo mundo bebendo cerveja aqui, eu estou olhando para o lugar onde foi. A minha casa, ela ia até certo ponto, ela tinha um jardim na frente. Quem mora no Coab sabe como eram as casas do Coab antigamente. E ela não tinha nada disso. O muro ia até a metade do que é hoje, um pouco mais da metade. E o que eu percebo que a minha casa, ela representa o que aconteceu com a sociedade. O muro fechou, cobriu, dobrou o tamanho do muro lateral, o portão fechou totalmente. E quando tem Copa, a gente se tranca em casa para assistir. E eu nem sei quem é meu vizinho. Eu só vejo entrando e saindo dentro de casa. Porque nós estamos trancados dentro da nossa casa, né? Então, que sociedade é essa? Tem alguns autores que estudam urbanismo ou geografia política, que inclusive é o texto que eu estou lendo ontem, que eu estava lendo ontem e vou terminar hoje, que fala exatamente isso. A cidade, ela é uma representação de como é a sociedade, né? Se hoje nós vivemos trancados porque há muita violência e porque não há mais solidariedade, tá? Enfim, isso é uma questão que pode ser analisada de muitas formas. Ah, tá, e só para encerrar. E quando a gente se tranca dentro de casa, a nossa cultura acaba virando a nossa família interna e a cultura que vem de fora, que a gente consome pelo Netflix, pelo YouTube, pelas redes sociais em geral, né? Então elas ganham muito mais força. Uma preocupação que eu tenho agora na pandemia é justamente isso, que nós estamos isolados e esse isolamento irá aumentar a influência dessas identidades mundiais, globais, nos espaços locais, regionais ou nacionais, né? Então, isso é uma coisa que com certeza irá se potencializar e eu tenho muito receio disso, né? Apesar de não ser extremamente nacionalista, mas eu sou muito localista e muito regionalista em alguns aspectos, e eu fico muito receoso com isso, né? Então é isso, pessoal. 1h03 de debate. Eu acho que foi muito legal e falei demais. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Beleza. Ó, nossa próxima aula é 14 de outubro. 7 de outubro tem prova, segundo os líderes de vocês e o calendário que eu conferi. E aí a gente não se vê, tá bom? Mas semana que vem a nota de vocês vai estar lá no portal e aí qualquer coisa vocês mandam mensagem para mim. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem nenhuma dúvida, boa prova aí, bom descanso. Valeu, professor. Um abraço. Até. Valeu, valeu.
Valeu. Tchau. Obrigado, Isabela. Vou procurar ela saindo daqui. Oi, professor, Tá tudo enorme bom? assim, ó, preta. Alô? Fala, Anne. Oi, professor. Seguinte, no Oi. site, a inscrição é o cadastro no site sobre a Semana da Diversidade? O senhor pode me falar isso? É que eu fiquei um pouco confusa quanto como fazer a inscrição e como fazer a submissão do trabalho. Tá. A inscrição é pelo site normal que você se inscreve nos outros eventos. Vai lá no em São Lucas, extensão, eventos remotos. Vai estar lá embaixo, tá? Tá A certo. inscrição, a submissão de resumo, você vai ter que fazer uma inscrição na revista da semana. Porque assim, dá um trabalhinho a mais para a gente enviar, porque tem que fazer o cadastro, só que é uma revista, então vale mais pontos para a gente, né? Então, tem registro na Biblioteca Nacional. Então, o que você vai ter que fazer? Lá onde faz a inscrição, tem o edital. Você vai abrir o edital. No edital, tem o link para fazer a inscrição, ou para fazer a submissão na revista da semana, tá? Então, vamos lá, dei uma confundida. Inscrição no site, extensão São Lucas, e lá mesmo onde você faz a inscrição, tem um outro link para o edital. Abre o edital, no edital você vai achar um link lá que vai te mandar direto para a revista, tá bom? A submissão é todo dentro da revista. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem. Tá certo, muito obrigada, professor. Tenha um bom dia. Obrigado. Eu não tenho uma raquete. Entrou aqui, tu viu? Foi embora? Onde ela tá? Vou sair aqui, pessoal. Tchau, tchau.